E aí galera, tudo bem? Beleza? Hoje eu tô aqui mais uma vez num bate-papo muito bacana com um grande profissional que é o Ale Gaioto. Valeu demais, Ale. O Ale Gaioto é uma grande referência quando a gente se fala de mix e master, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil também. Ele faz bastante trabalhos com produtores fora do Brasil. Tem 7 indicações pro Grammy. Ganhou uma vez já o Grammy com um belo de um álbum do Chitãozinho Chororó. Sonzeira demais, tem que respeitar. Eu sou fã de carteirinha há anos já, que eu acompanho o Ale Gaioto. Hoje eu tenho orgulho de falar que você é meu amigo. Porra, eu sinto orgulho de falar isso, porque eu sempre fui muito fã seu. E eu tenho orgulho de trabalhar com você também, aprender sempre quando a gente tá junto, ou você vem aqui, ou eu vou lá no seu estúdio. É sempre uma aula, eu sempre procuro absorver ao máximo, assim, sempre quando eu tô junto contigo. E, cara, é um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é meu, irmão. Que isso. Pô, quando a gente fala de mix, né? Inclusive, recentemente fizemos um trabalho junto, né? Fizemos do Marcos e Bellucci, que ficou bem bacana, agora no finalzinho do ano. Um resultado muito legal. O pessoal ficou muito feliz. O feedback de mix. Recebo feedback praticamente todo dia, assim, falando desse álbum. Sempre quando eu recebo, virou uma referência esse álbum para artistas novos que eu tô fazendo. Pô, aquele álbum do Marcos e Bellucci, pô, queria meio que naquela pegada, aquele som lá. O pessoal da gravadora também, os artistas gostaram demais. Foi um belo trabalho que você fez. Top. Muito bom. Então, falando sobre mix, né, eu sempre costumo dizer, Raí, que assim, mixar começa no arranjo, né? O que é que tem um arranjo para ser mixado? Quais instrumentos foram gravados? Como eles tocam dentro do arranjo? Aí começa a mix. Né? E o legal é que a gente conseguiu fazer uma coisa juntos, que dentro da mix eu consegui criar mais aquela atmosfera toda, criar mais efeitos dentro do seu próprio, da sua não foi uma coisa técnica, né? Foi só mix tech, foi uma coisa artística, criativa, né? Exato. Você participou do criativo também no final. Exatamente. Foi mesmo, foi muito massa isso. E é legal isso que a gente conseguiu finalizar junto, tipo... Eu faço aquela primeira levantada, o grosso da coisa, e a gente foi finalizando junto, tipo, terminando de criar os efeitos, terminando de criar as automações de delay, de reverb. E foi bem rápido, porque quando você me mandou a primeira música que eu lembro, você me mandou, já gostei pra caramba, já encaminhei pros caras, os caras, velho, é isso. E aí as outras meio que foi naturalmente. Foi assim, tanto é que quando eu fui fazer o recall lá no seu estúdio, foi muito rápido. Você fez eu me lembro que você teve uma música que tinha umas automações de um reverb, você falou até, vou criar um reverb aqui, que eu pensei, tinha um break do violão, que aí agora brecava, soltava o reverb e tal. Então assim, essa parada de mix, cara, é uma coisa, na verdade, muito mais artística e de feeling do que matemática. Saca? Sim, de uma forma correta, né? É porque eu penso exatamente desse jeito, porque quando eu faço os arranjos, as coisas, na verdade eu até procuro mandar o máximo processado possível para mix, pro mix ser um cara que vai, um terceiro ouvido, como um pós-produtor ali mesmo. Ele vai pegar e vai realmente botar as coisas no lugar. Eu imagino assim, não é uma coisa muito teórica, não é muito mecânica ali. Tipo, a parte do criativo, ela é essencial mesmo. Essencial. E assim, a mix, no final das contas, é como vai fazer tudo se encaixar no lugar. Terminar de montar aquele quebra-cabeça, que é o arranjo. Exatamente. Então, pra mim, nada mais perfeito do que estar junto com o produtor nessa hora de fechar. Sabe? Óbvio, tem casos que não é possível estar presencialmente ali pra fechar, mas a gente conseguiu fazer isso e eu curto muito quando dá pra fazer desse jeito. Né? Muito massa. E então assim, é uma parada muito mais de feeling, a mix, de você sentir a música, de você entender o arranjo, de você entender o que o artista quer. Né? É como a sua parte de produtor, Raí. Você tem que entender o que o artista quer, qual é a vibe do que vai ser o projeto. Mix é isso, cara. O mais importante do mix é isso. Exatamente. Não é você saber, o ratio do compressor, quantos dB de ganho você tá dando, o equalizador, qual frequência, cara. Eu vejo muita gente batendo a tecla em querer uma receitinha de, tipo assim, qual a frequência do bumbo, cara. Não interessa. Tipo assim, qual a frequência para qual música, para qual bumbo. Exatamente. Você não pode se prender ao número ali. Exatamente. Ainda mais nessa que a gente tava conversando agora há pouco, né? Nos tempos de hoje, onde tudo é digital,
onde você tem milhões de possibilidades, infinitas possibilidades, né? De você ter um recurso dentro do computador. E se torna mais artístico ainda. Exatamente, porque assim, o mesmo setup de mix que eu tenho, por exemplo, de plugins, é o que você tem, é o que o outro tem, é o que o mundo inteiro tem. Hoje em dia, antigamente você tinha que, eu sou da escola ainda, né, comecei, que a gente ia pro estúdio, ia fazer gravação de base, era tudo no analógico, mesa analógica, insert analógico e tal, então assim, você tinha que ter aquela estrutura para fazer. Ou seja, o artista, o produtor, eles tinham que ir para grandes estúdios ou estúdios menores, tempo, mas né? O tempo que... fora o tempo, mas tinha que ir lá para aquele lugar. Que tinha aquele equipamento, senão você não fazia. Não conseguia. Né? Hoje em dia você deixa com um microfone no seu laptop, você faz o mundo inteiro. Faz. Entendeu? Então, ou seja, você não pode se limitar ao o recurso que você tem. Esse lance se torna sempre uma desculpa, né? Assim, eu tenho só um computador, eu tenho só um microfone, nunca vou conseguir fazer o que aquele cara faz, nunca vou mixar. Né? É tipo assim, e isso é legal porque obriga a pessoa a conseguir extrair o máximo, tanto da própria pessoa quanto do equipamento dela. Do equipamento que ela tem. Exatamente. E eu vejo produtores rodando o mundo aí com um laptop, um microfone, fazendo grandes hits mundiais. Exatamente. Hoje em dia, a mix é isso também. Que nem o meu setup, né, do meu estúdio, eu uso um setup híbrido. Grande parte, a maior parte é feita em the box, com um plugin e tal. E eu tenho um setup de analógicos que vão para determinadas coisas. Então eu tenho lá um canal de voz, que vai um compressor de voz, tem um setup de master, que é, por exemplo, o bus compressor da SSL, que é um classicão, tal. Tem um meu sidechain lá de baixo, que eu geralmente uso, os violões. Mas nada disso que seja insubstituível. Exato. Nada que você não consiga fazer próximo ou até melhor usando o plugin. A questão é você entender quais as ferramentas que você tem, para que servem e como utilizá-las. Aonde você vai usar, né? E principalmente como você vai usar. Se vai dar tempo de usar, né, bicho? Isso, exatamente, porque a correria é grande. Por exemplo, quando você... no nosso caso, na maioria das vezes, a gente lida com trabalhos grandes, tem gravadora, tem prazo, tem todo um lançamento, então às vezes você... E parece que, tipo assim, né, pra galera que iniciante, assim, tá iniciando agora, não conhece muito dos bastidores, parece que quando pega um artista grande, não, os caras... É um prazo ali. Mas é o contrário. Você pega um artista pequeno, assim, tem mais tempo de você estudar ali, de fazer um negócio diferente. O artista grande, exatamente. Já sai naquela loucura, é gravador e é muito doido. Mas isso eu me lembro muito bem, quando eu comecei a acompanhar você, assim, eu ficava até pensando em como que você conseguia fazer aquele volume de música por mês, assim, não sei nem como que você fazia aquilo. Que era muita música, mas acho que isso se deu por conta do digital, né? Te ajudou, né? Com certeza é por conta do digital você fazer uma mix in the box. Por mais que você tenha insertado alguma coisa periférica por fora, mas no meu caso, o meu workflow é no digital. O workflow final é ali dentro da sessão e tal. Então, com isso você tem muito mais agilidade, né? Eu sou o cara do plugin, assim. A gente tem aqui algumas coisas, periféricos e tal, compressores externos, enfim. Mas eu vou ser bem sincero que eu não uso. Eu uso assim, quando me dá na telha de usar, eu falo, agora eu vou... Tô meio saudosista. Tá. Agora eu vou aqui, vou passar aqui no compressor da SSL, equalizador aqui da API, mas é bem raro isso acontecer, e assim, aqui o volume também é papum. Essa nova geração assim de setup híbridos, né? Isso tem muitos engenheiros gringos que fazem. Por exemplo, lá no meu setup, eu vou dar um exemplo. Eu tenho os distressor, os compressores, tem os compressores DBX, tem 1176 e tal, que já são específicos para determinado instrumento. O compressor em si, os hardwares em si, ficam travados. Eu não vou lá mexer neles. Eu já ajustei eles, né, para aquele determinada característica que eu quero. Aí eu escolho se eu ponho ou não. Show.
né? top. Então eu controlo por dentro do software se eu quero mais ou menos. Então, ou seja, fica meio que padronizado e na sessão eu mudo se eu quero mais ou menos. Muito então, bom. por exemplo, o recall é 0, eu não preciso ir lá mexer. Tipo, eu abri a sessão e já tá rolando. Né? Então, com isso você consegue ganhar tempo e ao mesmo tempo usar o recurso, né? Só que assim, mix é uma coisa, o engenheiro de mixagem é uma coisa muito particular. Tipo, eu posso usar os DBX pro violão, puta, eu curto, pode ser que outro cara não curta e faça de outro jeito. Sim. Então isso, quando o engenheiro tem o seu próprio estúdio, ele acaba moldando o setup de equipamento dele pro gosto dele, da forma dele trabalhar, né? Porque não existe qual é o melhor marca. É como o plugin, por exemplo, tem os plugins que eu uso já no baixo, tem os plugins que eu uso no violão, é sempre o mesmo plugin. Sim, você tem... do meu jeito, do meu gosto, e se fosse hardware ia ser aqueles lá e acabou. Exatamente. Mas assim, a grande maioria dos engenheiros tem os seus gostos favoritos, assim, bicho. Eu gosto desse setup aqui de voz, esse tipo de compressor, esse tipo de equalizador. Uma coisa também que o digital salva, assim, principalmente para quem mixa, né? Eu mixo um pouco aqui, um pouco das minhas produções, não mixo nada de fora, até porque eu tenho o meu jeito de mixar, não sei se é certo, não sei se é errado, mas eu tenho o meu jeito e funciona. Para mim que funciona. Sim. Enfim, mas uma das coisas que o digital ajuda bastante o mixer, que eu vejo, assim, né? É o lance de pegar um áudio meio ruim, assim, meio mal captado e tal, e ter a possibilidade, né, de colocar ali 4, 5 compressores de éster, e comprime, e equalizador e tal, e aí fica bom. Eu já passei muito por isso, por exemplo... Tirar leite de pedra. Não, tipo, a gente vai mandar pro Gaioto, o Gaioto... Vai salvar a mix. Cara, às vezes não é nem mix. Eu ouvia isso. Às vezes não é nem mix, você tem que salvar a produção do cara. Tipo, não, é sério. Não, tipo, não é salvar porque não é um arranjo ruim, não é isso. Mas, por exemplo, às vezes, cara... É muita coisa na mesma faixa de frequência, tocando ao mesmo tempo, tá muito bem gravadinho, só que ele tá embolado no meio de campo, aí muita coisa... É por isso que o começo da nossa conversa, a mix começa no arranjo. Sim. E às vezes não é nem só, tipo, do arranjo ter muita coisa e tal, mas, por exemplo, batera, aquelas wave tudo rachado e tal. Cara, se você não tivesse o recurso de trigger, de samples... Porque assim, vamos supor, o artista, ele não tá sabendo de que a bateria foi gravada rachada, que tá mal... O artista quer ouvir a música igual a da que o outro cara lá. Exatamente. E ele não quer saber, ainda um outro ponto muito legal, ele não quer saber se o outro pagou 50 mil e eu tá pagando 1.000, mas ele quer que seja igual. Tem que o som, a qualidade mas, assim, final tem que ser igual. Tem que ser igual. A do fulano ciclano. Foi uma das coisas que quando eu comecei, eu sempre prezei. Eu cobrava muito, muito barato, assim, né? Cobrava... Tipo assim, tava começando, não tinha o que eu fazer. Como todo mundo no começo, né? Mas eu tinha sempre um carinho muito grande, assim. Eu sempre tive grandes referências de som. Eu sempre tive o seu som como referência, tive produção de grandes produtores como referência. E assim, o meu foco era chegar na mesma qualidade. Independente se o cara pagou 20 mil e se o cara tá pagando 500 pra mim. Eu sempre prezei bastante isso aí. E o lance do digital possibilita, né, a gente chegar, né, no som. Sim. Porque o meu plugin que eu uso, que eu usava há 10 anos atrás, por exemplo, é o mesmo, às vezes é o mesmo que você usava. Sim. Né? E às vezes o legal também com a internet hoje, você vê o lance do plugin é legal por causa disso. Você vê aquele, tipo, um engenheiro gringo de fora tal, fazendo de uma forma, com um plugin básico, tipo... Sabe? Um plugin básico que tem na sua DAW, um plugin do Pro Tools mesmo, ou do Cubase, que vem nele. Aí você começa a assistir, você fala, pô, eu nunca tinha pensado nisso. A gente tava falando ali, né, agora um pouco, do chain, do vocal do Jamiroquai. Do Jamiroquai, eu baixei lá. Pouquinha cara, coisa. Pouca coisa, tal, aqui, o compressor, o de essa e tal, muito transparente. Chegou no som. E tipo, plugin que todo mundo tem acesso. A questão é como o cara balanceou tudo aquilo, né? Como o arranjo tá conversando com a voz. Exatamente. Então, ou seja, voltando a falar, muito mais uma questão de feeling, de você sentir onde vai ser o espaço de cada um, né? Do que você pirar, né? Se eu não tiver tal coisa, eu não vou chegar no som. Exatamente. Cara, isso já foi muito tempo, tipo... Não cola mais. E como que foi, ô Gaioteira, na época, nessa transição sua, né, do analógico pro digital? Sim.
Eu trabalhava num estúdio lá, que era do Ney Marques, onde a gente fez No Flautim. no Flautim, onde a gente fez toda essa produção do disco do Chitãozinho Chororó lá e tal. Então lá, cara, ainda também a gente não tinha o recurso digital que tem hoje, né? Era aqueles plugins mais bem básicos. Reverb, modo digitalzão, a sobra do reverb muito exatamente. Então, por exemplo, lá a gente tinha 480 de reverb, pô, clássico. Tinha os TC Electronics, aí tinha uma console Euphonics e tal, pô, do caralho. Tinha os periféricos e tal. A parte digital ainda era muito cru, tipo, era o Pro Tools, sei lá, que versão 5, sei lá, 5, 6, basicão. No máximo que tinha era aquele pacotinho da Waves basicão, tipo, né? E os computadores da época também nem aguentavam você pendurar plugin pra caramba. Não ia. Aí, logo depois disso, a gente migrou pro Nuendo, que o Nuendo já era uma plataforma um pouco mais leve, ele já tinha equalizador no próprio canal, já tinha os plugins nativos que te possibilitavam fazer mais coisas. Né? Daquela época eu já migrei pro Nuendo e depois fui pro Cubase e não voltei mais pro Pro Tools. Tipo, pra mim, né? Eu acho muito mais acessível as coisas, mais fácil, mais prático. Eu sou do Cubase também. Na verdade, cada um defende a sua sua DAW. Essa DAW, a parte da DAW, a questão da DAW. Tipo, tem muitos DJs, produtores que usam o Ableton Live, que é do caralho. Puta software, legal. Ferrado. Tem uns que usam o Logic. Essa parada do software, cara, isso pessoal. É pessoal. Cada um usa o que acha que é melhor, o que você vai... O importante é o que você falou, chega lá no resultado do teu cliente, quer, enfim, não importa se foi A, B, C ou D, o software, isso aí. Então daí naquela época eu comecei a montar meu primeiro estúdio, meu primeiro setup, comprei lá meus monitores, minhas Dynaud e tal. Isso também é uma coisa muito importante na Mix, é a sua monitoração, cara. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, você abriu a sessão, você escutou um som lá, um violão e tal, putz, eu acho que esse violão não tem brilho, ou falta corpo e tal. Primeiro, cara, tipo assim, você tem que ter certeza do que você tá ouvindo, ou seja, você tem que ter certeza que você conhece a sua monitoração. Porque se você trocar as caixas ou mudar as caixas de lugar, o que você tá ouvindo vai mudar. Então, primeiro de tudo, é importante você conhecer os seus monitores, ter muito costume de usar, conhecer sua sala, né? Pra daí você querer pôr a mão e alterar alguma coisa. Sim. Porque às vezes, se você não tá ouvindo direito, né? Tá mexendo em coisa errada. Você vai entortar pra consertar um negócio que já tava certo, por exemplo. Então, desde o começo eu tive essa meio que paixão por Dynaud. Eu me lembro num estúdio de master que eu fui, do Homero, ele tem umas Dynaud lá, eu pirei, né? Caramba, preciso de uma... Não, as minhas caixas não são as caixas de master dele, né? Que é aquelas torres grandonas, mas eu já fui pros near fields, né? E eu pirei, cara. Falei, não, bicho, tem que dar um jeito de achar umas caixas dessa e tal. E aí, desde lá, virou minha referência, cara. Então, tipo, quando eu escuto um som nelas, puta, eu já sei o caminho. Se tá muito pra lá, se tá muito pra cá, o que precisa fazer. E aí, desde o início, o seu setup foi híbrido? Desde o início. Antes eu tinha menos coisas, né? Tal, aí fui, né, com a experiência, você vai aprimorando e tal. Aí foi aumentando o setup analógico. Eu já até tive um momento que eu tive até mais coisas analógicas do que eu tenho hoje. Aí eu até reduzi, cara. Eu reduzi justamente pelo lance dos plugins. Quando eu peguei a UAD, a placa da UAD dos Universal Audio. E isso foi um up bem legal, cara. Tipo, quando eu comecei a usar os UADs. Deu muito um plugin, up. Né? Muito plugin bom. Eu cheguei a ter, olha que engraçado, eu cheguei a ter, por exemplo, da UAD eu tinha os 3 channel strip. NIV, API e SSL. E eu tinha os EQs também analógicos, do mesmo modelo do plugin. Um dia eu até fiz uma live e postei pra galera. Um AB. Um AB. Cara, bicho, você dentro do estúdio, na frente dos monitores, querendo caçar pelo em ovo, pra você ouvir uma mera insignificante diferença. Tipo, é muito próximo. Esse lance dos plugins da UAD, mudando um pouco de assunto, eu acho animal, assim. Eu tenho uma Apollo Twin, que eu carrego pra cima e pra baixo com o notebook, que eu uso pra fazer arranjo também. Um setup meu móvel, né? E eu não tenho o que falar dos plugins da UAD, sempre quando me dá na telha de usar, eu uso também. Mas é um fato interessante
Tem um conhecido de um conhecido que comprou o pack inteiro de plugin. Sei lá, deu 7 mil, 8 mil dólares. Assim. É caro, bem caro. Não, todos são caríssimos. Só que o cara pensou que ele ia comprar os plugins e a música ia ficar melhor. Tá. E aí o cara, como foi muito engraçado, cara. O cara pegou, abriu a voz lá, começou a colocar o negócio, abre o preset lá e coloca outro negócio. Aí, tipo, aí o cara olhou assim e falou, mano, cara, é isso mesmo? Será que tá certo? Os plugins? E nada do som acontecer, tipo, do resultado que ele queria chegar. E, tipo assim, não adianta o cara ter a ferramenta também e não saber o que tá fazendo. Exatamente. Tipo assim, você gastar, 8 mil dólares e comprar o pacote inteiro da UAD. E você comprar o de verdade, tipo, dá na mesma. Se você não souber o que usar, como usar, você não vai... Não é o plugin que faz o som, cara. É você. É a peça fundamental. É você. Aquilo lá, cara, fazendo uma comparação meio chula, mas vamos supor que nós estamos num estúdio aqui da FS, estúdio de música e tal, cheio de equipamento, beleza. É como se estivéssemos numa marcenaria. Você tem o serrote, você tem o martelo, você tem a serra, você tem a cola. Tá. Porra, estamos na melhor marcenaria de São Paulo, beleza. Isso significa que eu sei fazer um móvel? Eu sou marceneiro? Nossa. Não sou. Entendeu? Exatamente. Então, tipo assim, o que faz o marceneiro faz o seu guarda-roupa, o seu móvel ficar lindo, bem acabado, bonito, é o talento do cara, não é o serrote, a marca do serrote. Você não vai perguntar pro mecânico qual a marca da sua chave de fenda. Você quer que ele conserte o seu carro. Claro. É a mesma coisa, cara. O resultado final. Tipo assim, os plugins ou o analógico, cara, não existe milagre, velho. Eu já cansei de falar isso pra galera quando eu dei um workshop e tal. Os caras me perguntam, cara, não existe milagre. Ah, você passou pelo Fatso, agora ficou top. Não, cara. Não existe. Ah, você passou pelo Manley da Master? Ah, não, a Master ficou foda porque é o Manley. Não. Exatamente. São ferramentas, são legais, mas não é isso. Não é, passou, pronto, milagre, Não existe isso. Isso vale tanto para analógico quanto para o plugin, cara. Você tem que saber o que tipo, eu vou insertar um Manley ali, por quê? Porque eu quero aquele som, aquela textura do valvulado, eu quero aquele agudinho mais puro e tal. É isso que você tem que entender e definir. Não, eu quero usar um Pultec, por quê? Porque o grave do Pultec e tal. É isso que você tem que entender as ferramentas. Sim. Tipo... E é um negócio engraçado, assim, eu tenho aqui uns pacotes de plugins, as coisas e tal, tem um monte de coisa, mas se eu abro o plugin, tipo assim, eu não sei o que aquele plugin vai fazer, eu não perco nem tempo de usar. Uhum. Eu sei, eu vou dar um exemplo de um compressor de equalizador. Se tem equalizador lá da Pultec, por exemplo. Uhum. É que o Pultec eu sei a característica dele, mas supor, vou dar um grave aqui no Pultec, porque eu não vou usar o Pultec, eu vou pegar, vou abrir o Q3, o Fab Filter e vou dar o grave lá, porque eu sei que é aquele grave que eu quero, assim, eu vou estar vendo que é aquele grave que eu quero, e acabou, é isso. Então, aí que dá, você tem os plugins que são emuladores de hardware, né? Por exemplo, Pultec, esses emuladores da Nive, SSL, enfim. Mas aquilo não é só um equalizador, tipo, tem a característica emulada do hardware. Então, isso quando eu uso esses emuladores, é porque eu quero aquela característica do som. Uhum. Tipo, por exemplo, classicão, Nive 1073. Lembra da caixa até que a gente usou? Você falou, não, puta, eu queria aquele médiozinho mais ardido. Tipo, já tava lá o 73, você falou, não, eu ia falar pra você pôr esse. Tipo, por quê? Porque a gente, na cabeça, a gente tem a referência da característica do que aquela coisa vai fazer. Daquele médiozinho específico. É diferente de você pegar, tipo, um Fab Filter e ir lá rastrear um médio lá. Não, bicho, eu quero aquele médiozinho do nível. Acabou, Então, o lance do analógico, dessas emulações, é muito mais isso. Você buscar a característica daquele equipamento. Por exemplo, é um 1176 compressor, puta, classicão. Aí você tem na cabeça, tipo, não, eu quero aquele som do 1176. Tipo, o compressor da Fab Filter é uma outra coisa. Você não vai fazer aquela característica. É para outro tipo de coisa. Então, o importante mesmo é você saber diferenciar essas coisas. Demais. Do que você quer como característica de som e do que é para ser... É que esses emuladores se tornam até um negócio artístico, né? Sim. Se torna um negócio artístico. O LA2A na voz. Sim. Né? Aquela coisa toda.
E aí você, por exemplo, a questão de compressão, né? O da Fab Filter, por exemplo, é uma coisa muito transparente. Tipo, você mal escuta a compressão, né? A não ser que você tuchar e tal. E é bem diferente de um 1176. O 1176 você quer, se você quer pôr aquele lá, e fora os parâmetros que você pode mudar, mas é porque você quer aquela característica de som. Sim. Né? Não que um cara possa usar um C2 na voz que vai ficar ruim, ou vai ficar melhor, ou vai ficar pior. Vai ficar diferente. Sim, vai exatamente. Ficar ruim, vai ficar bom. Tanto Pode ser que fique melhor. Nesse vídeo do mixer lá do Jamiroquai, ele usou um C2. Então. Porque ele falou, eu quero um som bem natural, até me lembro. Um som bem natural e esse compressor é muito transparente. Ele segura ali, é simplesmente para segurar os picos e foi. Ele explica exatamente isso. Ele não quer adicionar uma característica de compressão. Não, é simplesmente para segurar os picos e pronto. Acabou. Então esse entendimento de como usar as ferramentas é que é o X da questão. É muito importante. E aí isso é um assunto infinito, porque a gente tá falando de compressor só, mas vai embora, equalizador. Não, aí aí cai no lance de instrumento, que o cara tem o Hammond, tem o plugin do Hammond, tem o Moog, o plugin do Moog. Sim. Né? Aí é infinito mesmo. É infinito, é um papo que... E você teve uma experiência num estúdio muito massa, que foi lá no Blackbird, né? Ah, sim. Que lá é... sala que desce, aquela tudo, coisa do microfone do cantativo. Lá é surreal. O Blackbird em Nashville é uma coisa assim que eu não sei. Eu acho que esses estúdios desse porte, lá nos Estados Unidos tem bastante, na Europa tem. Eu acho que estúdios desse porte, tipo, é porque foi feito lá atrás, cara. Hoje em dia não tem como. Agora, por exemplo, só o boot de microfone dos caras, cara, é uma coisa surreal. Só de ela 251 da Telefone, mas os vintage mesmo, os originais, tinha 28. Nossa. Só desse modelo. Fora os FAT, coisa de todo mundo. Esse projeto foi legal, assim, eu fiz uma mix, eu tava na sala C. Você fez uma mix lá também? Fiz uma mix lá. Eu requei, eu gravei e fiz uma mix lá. Eu tava na sala C, que era uma SSL 9000 de 90 e poucos canais e tal. E, cara, o periférico que você quisesse tinha lá, cara. Tudo. Então, assim, é aquela coisa que a gente só tinha em plugin, lá eu tive como fazer de verdade. De verdade, né? De verdade. Mas, assim, abri toda a mix na mesa e tal, inserta os periféricos e tal. Cara, do caralho, é uma puta experiência. Mas... pros dias de hoje... Aí veio pra cá, você veio pra cá pro Brasil, aí precisou fazer um recall. Ferrou. Vai ter que comprar passagem pra lá de novo. Ferrou. Tipo, sabe? É uma coisa assim que o artista tem que estar muito ciente, né? Sim. O produtor tem que estar muito ciente, porque assim, olha, a gente vai fazer o som lá e vai ser aquilo. Tanto é que uma galera da gringa, esses mixers famosos assim, que eles cobram por recall. Sim. Eles te dão 2 recall e depois é cobrado e não é barato. Porque porque assim, hoje em dia, como é que a gente trampa, né, Raí? Tipo assim, pô, você me manda a música, eu te mando a master prova, a mix prova, você fala, garotão, massa, pô, assim, assado, tal, dá um aumentado, beleza. Aí manda pro cliente, aí às vezes o cara decide gravar a voz de novo, o cara decide mudar. Cara, com a nossa facilidade hoje em dia, a gente só abre a sessão, troca, mexe no que precisa e fechou, né? Agora, com o analógico, nesse setup todo insertado, primeiro que você não consegue fazer essa quantidade de trabalhos ao mesmo tempo, cara. Não. Você tem que parar o estúdio pra fazer um disco. Porque é um estúdio que tem muita rotatividade de pessoa, né? Então, lá, por exemplo, eu fiquei 2 semanas lá pra fazer o trabalho, né? Então, tipo, como é que funcionava? Eu fechava uma música, o assistente do estúdio ia lá, tirava foto de botão por botão, de todos os hardwares, tudo, música por música. Coitado do assistente. Tinha um bloco. É assim que funciona no mundo analógico. Tinha um bloco de anotações, de música por música, de tudo, né? E isso junto com o Pro Tools, né? Ainda tinha plugin na seção de Pro Tools e tal, insertado. Trampo. Assim, é uma puta experiência top e tal. Agora, essa sala que eu tava, hoje nem existe mais. Não é que não existe. A sala de mix virou uma sala de Dolby Atmos, né? Surround. Não tem mais a console SSL e tal. Eles trocaram. Justamente naquela época, em 2013, eu acho, o assistente mesmo falou pra mim que
aquele jeito de se fazer mix, já não tava mais dando conta pro estúdio. Tipo, na verdade, tanto é que Nashville passou a ficar um pouco mais ultrapassada, né? Em relação a isso, o pessoal começou os produtores, né? Tanto até o pessoal do country, tem esses novos artistas dessa nova geração do country, não estão mais gravando tanto em Nashville. Acho que é justamente por essa falta de praticidade, né, assim, do lance do digital, muito mais elemento eletrônico também, aquela coisa do saudosismo, de aquele monte de eu acho que não é nem só o pessoal do country, o mundo inteiro mudou, tipo, essa parada de produção. Cara, hoje o cara eu dei um exemplo de Nashville porque Nashville era a capital da música. Ah, sim. Então, tipo assim, a galera começou a migrar para Los Angeles, pra Miami, eu digo, falando dos Estados Unidos, esses grandes produtores, grandes artistas nível mundial. E, cara, hoje faz o arranjo lá no laptop, grava a voz no quarto do artista. Sim. Tipo, tá mais indo a produção vai até o artista do que o artista ir pro estúdio. A gente teve exemplo agora, esse última premiação do Grammy do Mundial da Billie Eilish. Billie Eilish, com certeza. Inclusive eu vi uma entrevista lá do engenheiro, o cara perguntando, pô, o que você achou? O melhor álbum na categoria Melhor Engenharia de Áudio foi gravado no banheiro e tal. O cara falou assim, bicho, parabéns pro engenheiro. Do caralho. Ele falou, do caralho. Aí ele tava no estúdio dele, né? E ele falou, cara, o meu estúdio aqui é a garagem da minha casa. Isso aqui era uma garagem. Ou seja, então não é porque, pô, gravou no banheiro. Cara, a questão, você não pode se limitar a porque eu não tenho um estúdio ou porque eu não tenho... Resumidamente, assim, não tem regra, nada tem regra. Se tiver, quebra. Só que você tem que ter um conhecimento básico. Sim, lógico. De tudo. Pra você saber o que você está fazendo, independente do resultado que você quer chegar. Mais uma vez é isso aí, o cara da garagem dele, o cara conseguiu chegar num resultado. E ganhou quantos Grammys? É errado o cara fez? Não é. Não é porque você tem que atingir, às vezes essas coisas que são mais... feitas dessa forma, cara, você tem uma energia muito mais contagiante pro público do que se você ficar nesse perfeccionismo todo de, sei lá, essa lâmpada toda esse purismo todo, sabe? Na verdade é um negócio muito engraçado, que quem conhece os artistas que já passaram por aqui, o meu jeito de trabalhar, eu vou fazendo arranjo, já pego o violão, já pego a sanfona, já tal, e aí na frente do monitor mesmo, pau quebrando. Sim. E às vezes vai pra mix desse jeito mesmo. Sim. Porque ele ficou legal, ficou massa, não tem por que eu pegar, montar o telefone, montar aqui o microfone, vou colocar a ambiência. Às vezes você vai fazer isso aí e não vai ficar tão legal igual ficou. Sim. E na mix é a mesma coisa, às vezes você fica... As mixes que eu mais curto, cara, que deu pra eu criar, tipo, são coisas que geralmente você não pensaria. Tipo assim... Saiu. Saiu fora da casinha. Tipo, vou pôr um plugin nada a ver aqui. Tipo assim, sei lá, vou pôr um drive no violão e ligar o reamp de guitarra na linha do violão, sabe? Umas coisas, sei lá. No processo criativo de arranjo eu dou altas dessas. E aí você vai fuçando nessas coisas de botar coisa. Por exemplo, uma vez eu coloquei no violão, cara, foi muito foda, um plugin de voz, aqueles channel strip mais pra voz. Chama não sei o que vocal. E eu coloquei no grupo do violão. Cara, ficou absurdo a compressão que tinha lá. Se tornou parte do arranjo, né? Exato, se tornou parte do arranjo. Louco. Exatamente. Muito doido. É isso que essa coisa de você quebrar essa receitinha na teoria, exatamente, que é o que faz a diferença. Mas, voltando, você tem que ter um conceito básico, né? Sim, você tem que ter um lógico. Conceito básico para você poder fazer o que você quiser. Você tem que saber. Lógico. Que nem eu sou formado lá pelo IAV e tal. Essa parada toda de você saber estrutura de ganho, saber o que é um compressor, saber modelos de compressão, threshold. Isso você tem que estudar. A gente não tá falando aqui, galera, de tipo assim, você não precisa estudar nada, sai mexendo aí, bota aí, vai. Não, você tem que estudar pra entender. Sim. Estudar áudio digital, o que é um sample rate. E a partir daí você vai ter uma base pra realmente você fazer o que você quiser. E você vai dominar o negócio. Você vai ver que tudo isso aqui vai ser uma base para você fazer muito mais.
Sim. Muito mais. E não ter essa coisa de ficar preso. Tipo assim, eu vou pôr um plugin de voz no bumbo. Põe, daí. Exatamente. Eu ponho vários de guitarra na voz. Entendeu? Sempre. Exatamente. Guitar Rig é o plugin principal das minhas vozes. Então, por exemplo, é isso, cara. Voltando na questão do digital, o digital te proporciona isso. Exatamente. O digital te proporciona opções e um criativo muito maior. Que assim, até, tem coisas até que seria impossível de você fazer no mundo analógico. Então, assim, não existe melhor ou pior. Existe você saber o que você quer e como chegar lá. Tipo, ferramentas, desculpa de ferramentas, não tem mais, porque todo mundo tem um laptop, você baixa o programa lá, você tem na mão. Inclusive, eu vou mostrar um negócio muito bacana aqui pra gente. Vou preparar um material muito legal, que eu vou tentar fazer um arranjo, vou tentar fazer a mix, vou tentar fazer a master com os plugins nativos do Cubase. Tá gravado aí, ó, o desafio. Isso é legal. Vou fazer isso aí. Isso é legal. Nativos, sem nenhum por fora. Sem nenhum. Tipo, o que vem no programa. Os instrumentos, e tudo. Dá pra fazer. Tudo. E dá pra fazer. Dá pra fazer. Tá aí, ó, lançado o desafio pra mim mesmo. Boa. Dá pra fazer, cara. Dá. Tem tudo lá, né? Tem. Conseguir usar, saber usar certinho, já fica bom. Acho que fica. Sim, se fica. Uma vez eu pensei numa parada assim, de microfone. Tipo, gravar uma música inteira só com 57. Tudo 57. Mas aí você pegou pesado. 57 é um baile do microfone. Tá. Então vamos piorar. Então pega um, sei lá. Samsung, vai. Um Samsung, tá? Um Samsung de mão aí. Esses. Beleza. Isso aí é legal, é uma boa. Tipo, a bateria inteira com o mesmo microfone, a voz, o violão, guitarra, tudo. Pra ver que consegue, sanfona. Pra ver que uma pessoa consegue, uma pessoa que não tem muita condição, que não tem muita ferramenta, sim, não vai ter desculpa. Exatamente pra conseguir chegar no Exatamente resultado. Isso. Tipo assim, pensa só, você gravar uma bateria inteira com um microfone só, que nem é específico de bateria. E depois você mixar usando os recursos e fazer rolar. Sim. Tipo, então é justamente isso, a pessoa não se limitar. Exatamente. Por causa dessas coisas. É dedicação, tem que ter dedicação. Né? Não adianta você achar também, pô, o garoto conseguiu, eu vou conseguir, eu dou noite pro dia. Não foi fácil também, Né? Você sabe como começou a dar certo, cara, as minhas coisas? Quando eu desencanei de querer fazer um som parecido com o do fulano que tava legal. Sei. Quando eu desencanei... O seu som, ele é muito particular mesmo, tipo assim, muito original. Quando eu desencanei de querer soar parecido com alguma coisa que já estava pronta, quando eu desencanei, eu falei, bicho, quer saber? Eu acho que tem que ser assim. Aí que foi, aí que deu certo. E eu acho que tem que ser assim pra tudo, pra um produtor que faz um arranjo, pra um arranjador, pra um compositor, pra um mix, o cara tem que acreditar naquilo que tá fazendo, lógico, né? Dentro de lógico, dentro de uma coerência. De uma coerência, com certeza. Não vai sair fazendo qualquer coisa, achar que tá legal, que às vezes pode estar fazendo alguma cagada. Sim. Mas eu sou dessa opinião também. Tipo assim, né, essa parada aí até me lembro até hoje. Tipo, a minha referência era um disco, era um som que tinha aquele grave mais fofão, né? Mais tal. Eu querendo soar parecido com aquilo, só que não rolava, bicho. Ficava esquisito e tal. E eu achava que assim, que o grave tinha que ser mais firme. Só que eu tava tentando fazer parecido com o outro. Aí quando eu desencanei, eu falei, não, bicho, quer saber? Não, eu quero o grave mais seco mesmo, mais batendo, mais... Foi aí que os caras, tipo, que estavam me contratando, aí que os caras, pô, agora sim, sabe? Então, tipo, essa coisa da referência também, você tem que ficar... O nome é referência, Referência, não é copiar. É referência. É isso que eu falo. E ela tem que ter várias referências. Várias. Isso que é legal. Várias, agora tipo, fazer o meu. Exato, tipo, às vezes eu tenho, tipo, geralmente tem 2, 3, 4 músicas lá, que eu boto lá de de referência e tal. Uma vamos supor, uma é pro estilo de bumbo, de baixo e tal. Outra é pros agudos, o S da voz, o nível de voz, o volume da voz. Tipo, então, não é uma música que tem que ser copiada. Tem várias coisas lá, uma referência pra cada coisa. Exato. Saca? É assim, exatamente. Gaioto, cara, foi um prazer receber você aqui. Meu, Raizeira. Véi, bater esse papo. Junto. De novo, eu aprendendo com você aqui. É muito legal quando a gente tá junto. A gente já bateu um papo aqui lá fora, lá no estúdio. Aí. E aqui também. Aprendi lá, aprendi aqui. E vou aprender amanhã, depois. E é sempre uma honra estar com você. Você é uma grande referência pra mim. Eu sou um grande fã seu. E então, tanto como profissional, quanto como pessoa. Você é um cara muito família.
É legal de ver, assim, seu estilo de vida. E, cara, espero estar junto com você aí. Tamo aí, Rogério, sempre. Valeu pela oportunidade, mano. Valeu, Gaiotão. Valeu, mano. Top.